Então, Eduardo, nós temos assim falado muito aqui nas suas vindas sobre pandemia, pós-pandemia. Nós estamos ainda vivendo a pandemia, Sim. tem risco, a China, o bicho lá está pegando, mas assim, tem uma flexibilização hoje, o número de casos caiu, a gente vai vivendo um novo normal, nem tão tenso como antes, tanto que o Wilton até falava em off aqui agora, né, que não se falava em dengue, hoje já está falando em dengue, É. nós já temos casos de dengue aí na região e tudo mais. O Miguel Barleta, ele está acompanhando nossa live direto de São Paulo, capital. bem. Um abraço para o Miguel. Então, Eduardo, eu até conversava com você sobre uma matéria que foi veiculada no Fantástico no último Isso. domingo, de um pânico, né, um estresse coletivo de alunos em escolas que aconteceu no Brasil. Conversando com alguns amigos da área de educação, ontem me atentaram para um detalhe, que a gente está focado muito no aluno, Uhum. muito no aluno, mas também há um problema, uma tensão muito grande dos professores, Certamente. inclusive procurando psicólogos, procurando tratamento, porque toda a tensão, toda a preocupação com a volta às aulas, risco de contágio e tudo mais, e aquele tempo que ficou também com o desafio de aulas remotas. Isso. E isso aí mexe com todo mundo, né? É muita mudança, né? Desde o início da pandemia que a gente tem conversado, e a gente já havia falado que a conta ia chegar. Uhum. E a conta está chegando e alta, né? Ela está vindo com juros. E, então nós estamos vendo a escola, principalmente, que é um outro espaço confinado, né? Uhum. Porque a escola, o aluno ele vai sair da casa dele, o professor vai sair da casa dele, mas ele vai entrar num outro espaço que é confinado, que tem limite de horário, que tem regras. O próprio modo de dar aula. Quando a gente estava dando aula remota, eu falo que eu também sou professor, então dava aula na minha casa, ali do meu computador, tinha uma certa metodologia. Agora nós nos colocamos novamente no espaço da escola, a sala de aula, e a gente vai testar novamente a nossa habilidade de se relacionar com as pessoas. E o que nós estamos vendo é isso, que a gente perdeu um pouquinho essa habilidade de estar com os outros. Uma coisa era o desejo de estar, de ir para a rua, de ir para a escola, eu estou com saudade dos meus coleguinhas. Outra coisa é estar no espaço, principalmente da escola, que é um espaço que você tem um intervalo, tem um recreio, tem a hora da educação física, a gente brinca, a gente conversa, mas o objetivo da escola é o espaço formal. E agora o limite das relações vão aparecendo ali. Tudo aquilo que ficou sufocado em casa, por exemplo, vai aparecer na escola. A gente costuma dizer que a escola é o micro-organismo da sociedade, né? O micro-organismo do mundo. Tudo que está no mundo vai canalizar nesse espaço escolar. É uma preparação para uma convivência em sociedade, né? É uma preparação para essa convivência. Então, por exemplo, com relação ao professorado, nós ainda temos um alto número de professores afastados. Nós temos um número grande de professores que não estão conseguindo estar diante de outras pessoas. As famílias, por outro lado também, elas estão pressionando muito as escolas, porque a escola ficou num lugar assim. Nós vamos agora dar aula mesmo para os meninos, ter que cumprir conteúdo, programa, porque a lei está lá exigindo? Ou nós vamos, tipo assim, não, os meninos estão voltando agora, a gente tem que pegar mais leve com eles, aquela coisa toda. Uns pais querem que tenha atividade. Não, estou pagando, ou eu estou mandando meu filho para a escola, então ele está ali cobrando, ele quer a tarefa no caderno, aquela coisa toda. Outros já acham que não. Então, a escola simplesmente marcou a data para voltar. E voltando é que nós vamos agora reconstruir esses espaços de relação. Mas enquanto a gente vai reconstruindo, as coisas vão acontecendo. E aconteceu muito também, nós temos uma realidade 2 escolas aqui em Congonhas. Sim. Que foram interditadas. E você, como já trabalhou na Secretaria de Educação, Isso. é professor, o adulto, se o Marcelia sai hoje da Rádio Congonhas, vai para outra empresa, se o Wilton sai, vai para outra empresa, a gente vai sentir uma diferença, a gente vai passar por um período de adaptação. E particularmente falando sobre o caso dessas crianças, porque muitos começaram ali do primeiro ano, já tem uma história de alguns anos,
E é uma mudança, e às vezes vai para outra escola que não é a mesma turma que estava. Toda mudança também Sim. preocupante isso, precisa de técnicas para amenizar isso? Precisa. A gente precisa, por exemplo, de trabalhar o acolhimento dessas crianças nesse novo espaço, nesse novo lugar, na nova série. Mesmo as crianças que não trocaram de escola. Vamos pegar o exemplo de uma escola, por exemplo, que vai da educação infantil ao 9º ano. Um aluno, por exemplo, que no início da pandemia estava no 4º ano, ele mudou de ciclo. Ele chegou agora na escola no 6º ano. Ele não tem só uma tia mais, né? Não, assim, não é só uma professora eu dou mais. aula no 6º ano, eu fico vendo o susto que os meninos levam. A cada 50 minutos entra um grandão lá, entra um professor, entende? Aquele tanto de livro, eu fico impressionado. Aquele tanto de livro, aquele tanto de caderno. Eles têm que dar conta de agenda, porque antes a gente dava a agenda para eles, os pais controlavam, os professores também. Era muito mais lúdico. Agora não, eles têm que dar conta. Então, eles não fizeram essa transição. Mas também, por exemplo, você pega um aluno do 7º ano e agora ele está no 9º, ele está vivendo um conflito que ele já está fechando um ciclo, daqui a pouquinho ele já está indo para o ensino médio, não sabe o que vai ser, como que as coisas vão acontecer. Um aluno que estava no 2º ano do ensino médio voltou agora sem escola, porque aí já é ou um curso técnico superior, já é uma faculdade. Então todos os ambientes foram alterados. E os professores também, nós temos que lembrar quem que é esse professor. Ele também é um pai de família, é uma mãe de família, é uma pessoa que tem uma casa, é uma pessoa também que viveu os impactos da pandemia e agora ele está lançado junto com essa turma toda. Olha só, eu tô passando uma realidade em casa hoje que minha filha perdeu um bichinho de estimação. Sim. Então, a gente está de luto pelo bichinho, claro. E por ela tá triste. Sim. E muitos também perderam alguém nessa pandemia. É algo que faz parte da nossa vida, né? Perder alguém. Isso. Seja próximo ou não. Isso acontece com todos. Não escolhe que um bebezinho vai perder ou um adulto vai perder. Mas a pandemia acelerou processos e teve um número maior de pessoas, né, falecendo por conta da pandemia nesse período. O luto é um processo natural, né, na vida de todas as pessoas. A gente se reorganiza. A maturidade para enfrentar isso. O que aconteceu é que a pandemia praticamente fez a gente ter que lidar com o tema morte. Sim. Né? E o medo da morte presente toda hora. Porque a morte ficou muito presente. Fluxo de informação, de imagem, de notícias. A gente passou daquela fase daquelas mortes que não só tinham números. E aí de repente começou a ter nome, ter endereço, eu conheço. Nós falamos isso aqui no início da pandemia, né? Justamente. Eduardo? Então esse luto, ele fica muito mais difícil de viver. Então, por exemplo, uma criança que perde um animalzinho de estimação, sem o contexto da pandemia, ela praticamente iria ter que lidar com uma morte particular. Uma coisa que estava assim só no mundinho dela. Agora, ela vai ter que pensar a palavrinha morte junto com o significado de morte de uma forma muito globalizada. Ela não vai conseguir nesse momento entender que aquela morte é uma morte como um processo natural. Entende? Então, realmente, o processo de luto dela vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas criança, como diz o Faustão, né? Criança e idoso, Deus sempre protege, né? Então, eles dão conta. Agora, a família também que tem que ajudar a criança a entender que aquele processo é um processo natural, igual você bem disse. Nós estamos de luto também, porque não é só deixar a criança desamparada nessa hora. Todo mundo precisa, o ambiente, e é o que tem que acontecer na escola também. Ontem eu participei de uma reunião do Estado, porque aí tem a parte que está o poder público se mobilizando. O Estado abriu o processo seletivo para professores nas escolas do Estado. É um número reduzido, mas já é uma alternativa. A Prefeitura de Ouro Branco, nesse processo de concurso que vai ter agora, já tem vagas para psicólogo escolar. Muitas outras prefeituras estão fazendo isso. Aqui em Congonhas foi aprovado também. Eu até quero conversar com o Lucas Bob para saber como é que está essa questão do psicólogo, né, nas escolas. Porque agora nós vamos ter que contar com esse profissional. Porque quem sabe manejar
a saúde mental, comportamento, a questão afetiva, é o profissional da saúde mental. Ele vai estar ali para ajudar o professorado, para ajudar a família, para ajudar os alunos. Ele não cumpre o papel de psicólogo clínico, claro, mas ele ajuda a reestruturar esse ambiente dentro da escola. Diríamos como uma vitamina ali para fortalecer quem conduz a situação. Né? É quase dizendo assim, é alguém que está de fora, né, que vai entrar nesse lugar para poder também dar esse apoio. Uhum. Porque se eu estou com dor de dente, eu sei onde eu vou. Né? Assim, se eu tô que eu quebrei a perna, eu sei onde vou. Agora, na hora que a gente acha que é saúde mental, muita gente ainda acha que é uma conversa que resolve, é passear, é ir ali divertir. Não. Saúde mental, a gente, hoje, mais do que nunca, nós precisamos contar com os profissionais. E tomar cuidado, né, gente, com a medicalização. Porque muitas vezes, o que acontece? A pessoa vai no clínico. Ah, doutor, eu não estou dormindo. Ah, eu não estou comendo. Nossa, eu estou com problema disso. Eu até estou muito satisfeito com os médicos aqui da nossa região, que eles já entenderam isso e eles estão encaminhando esses pacientes. Uhum. A questão é entender por que eu não estou dormindo, por que eu não estou comendo. E aí a gente volta para a escola para a gente entender. Os pais precisam estar atentos no comportamento desses meninos também. Esse negócio do menino chegar em casa, ficar trancado dentro do quarto, dando sossego para casa, porque está lá no computador, está no celular. Pais, famílias, cuidado, ele está te pedindo socorro. E aí na hora que a gente vê uma situação, igual nós vimos no jornal, fiquei assim, muito preocupado com o que a mãe disse do caso das meninas que fizeram a autolesão. Ela falou assim, como que a minha filha estava pedindo socorro e eu não consegui entender? E é assim mesmo, às vezes a gente não vai conseguir entender, porque a gente acha que às vezes que a roupa está limpinha, a comida está na mesa, as coisas estão todas postas, está tudo bem. Não, o afeto, ele perpassa essas relações também. Né? A gente está conversando menos em casa, por exemplo. A gente está tão mobilizado nas mídias, nos aparelhos, e a gente está perdendo o contato da conversa. Aí você chega na sala de aula, por exemplo, eles não sabem conversar. Você faz uma pergunta, eles não querem responder. Ou então todo mundo junto. Uhum. Né? Eu brinco com os meus alunos que quando a gente dava aula remota, tinha um botãozinho para levantar a mãozinha. Eu brinco assim, aonde que está o botãozinho, gente? Porque ou ninguém vai falar nada, ou todo mundo quer falar tudo. Então, assim, vai ser um momento muito interessante para a gente. Eu acho que a gente contando com esses profissionais qualificados também, mas a coisa mais importante é essa atenção. Por exemplo, você falou uma coisa importante. Você percebeu que a tristeza da sua menina é por conta do luto de um animalzinho. Você não me falou que, nossa, minha menina está muito chata, minha menina está muito enjoada, essa menina eu não sei o que ela quer. Não, a gente tem que aprender a identificar o comportamento. O comportamento está dizendo de alguma coisa. Né? E é isso que nós estamos vivendo agora. Mas vamos caminhando. Tem espaço para a gente fazer muita coisa nesse momento. Mas um abraço, perguntar como foi o dia, falar que ama, falar que é importante, pegar o caderno não para cobrar a atividade, mas é para falar que se importa, são algumas dicas que podem funcionar. Vai tomar um açaí aí na praça, né? Tomar um sorvete, mas vai junto, entende? Não dá o dinheiro, esquece o celular em casa. Vamos na praça, mas vamos na praça mesmo. Nós temos um problema sério que a gente vai bater um papo sobre isso na próxima oportunidade, a terceirização de filho. Isso mesmo. Ótimo sério. termo. Vamos deixar a pauta para a próxima participação. Tá anotado. Obrigado, Eduardo. Até mais, boa tarde a todos.